Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dinâmica do livro do Hibbeler, capítulo 16, exercício número 125. Vamos ao enunciado. O cilindro hidráulico está se estendendo com a velocidade e aceleração mostradas. Determine a aceleração angular da manivela AB e do segmento BC no instante mostrado. Bom, então o objetivo aí do exercício é determinar a aceleração angular da manivela B está aqui, e do segmento BC. O segmento BC está aqui, que liga a manivela ao cilindro hidráulico. Bom, para calcular a aceleração angular, a gente precisa da velocidade angular. A gente tem movimento relativo e vamos precisar usar as equações de velocidade, que vai ser velocidade num ponto B igual a velocidade em um ponto A, mais a velocidade angular do corpo AB vetorial ao R de B em relação a A. E a aceleração de um ponto B é igual à aceleração de um ponto A mais a aceleração angular do corpo AB vetorial ao R de B em relação a A, menos a velocidade angular do corpo AB ao quadrado vezes o R de B em relação a A. Ou seja, como objetivo é calcular a aceleração angular, aqui está o termo da aceleração angular, vai aparecer na equação da aceleração, mas eu preciso da velocidade angular. Então, por isso, precisamos determinar a velocidade angular a partir dos termos de velocidade. Então, primeiramente, vamos falar do movimento aí, né, do sistema, para o movimento da velocidade. Então, o que a gente conhece aí de velocidade? A gente conhece a velocidade aqui no ponto C, né, que aqui é o mesmo corpo que está ali D, do cilindro hidráulico. O movimento vai ser igual, ou seja, vai estar na mesma velocidade aqui. Então, a gente sabe que a velocidade de C tá para cá, né, num valor aí de 2 metros por segundo, assim como a aceleração de C é igual à aceleração de D. Aí aqui eu tenho o ponto A, que é um ponto fixo, então eu tenho que a velocidade de A linear é nula, tá? E aí eu tenho em comum ao ponto C e o ponto A, o ponto B. Empurrando o ponto C para cá, fazer a consideração que o ponto B vem para frente, rotaciona em torno aqui de A, né, como é ponto fixo, a 90 graus com a distância de B até A. Então, eu vou vir aqui em B e vou representar a velocidade aqui VB, né, formando aqui os 90 graus com a distância até chegar no ponto A, que é ponto fixo. Então, eu tenho duas velocidades conhecidas, né, e tenho um ponto em comum com essas velocidades conhecidas, que é o ponto B, que relaciona aí a velocidade VB, né? Então, eu posso escrever a velocidade VB de duas formas e igualar para poder encontrar aí as velocidades angulares de cada barra, tá? Então, aqui eu tenho um movimento, né? Vai girar no sentido aqui horário, tá? Então, eu tenho que o movimento da velocidade aí angular de BC é nesse sentido, e aqui vai girar para cá também a velocidade angular de AB, tá? Então, como que a gente pode escrever aí? Primeiramente, VB. VB, eu vou escrever em relação ao ponto C, vou escrever VB como sendo velocidade em C, o ponto de referência, mais a velocidade angular de BC, vetorial ao R de B em relação a C. Então, para calcular aí, escrever a velocidade de B, né, a gente precisa do R de B em relação a C. Onde está o R de B em relação a C? Ele sai de C e vai até B. Vou representar aqui
novamente para facilitar aí não prender. Ele tá aqui, né? Tem um tamanho de 0,4 metros e forma um ângulo com a horizontal aqui de 30 graus. Né? Então, eu vou fazer a decomposição, fechar aqui o triângulo retângulo. Né? Eu tenho que essa componente é 0,4 cosseno de 30, né? Tá com o ângulo. Essa componente aqui é 0,4 seno de 30, né? Então, fica positivo, positivo. Então, eu vou escrever que o R de B em relação a C é igual a 0,4 cosseno 30 em I positivo, vai para frente, mais o 0,4 vezes o seno de 30 em J positivo. Então, a gente pode calcular aí o valor desse R. Então, a gente tem 0,4 vezes o cosseno de 30, 0,346. Então, o R de B em relação a C, a gente tem aí 0,346i. E temos 0,4 vezes o seno de 30. O seno de 30 é meio, então fica metade aí, né? 0,2 em J. Agora que eu tenho aí o R de B em relação a C, a gente vai escrever o VB. Então, vai ficar VB é igual a VC. VC eu sei que vale 2I. Aí eu vou ter mais velocidade angular de BC. Eu sei que gira aí no sentido horário, então é negativo, menos o ômega de BC, o módulo K, tá? Tá girando aqui, ó, então vai ficar menos K, o vetor. Vetorial ao R de B em relação a C, que eu achei ali, que é o 0,346 em I, mais o 0,2 em J. Então, vamos ter aí que VB é igual, fazendo o produto vetorial, né? Aqui vamos ter K vetorial com I, K vetorial com I dá mais J. E vamos ter K vetorial com J, que dá menos I. Então, vamos ter VB igual, aqui, 2I. Aí, aqui, em I, menos daqui com menos daqui, fica mais. Então, vai ficar mais 0,2 ômega BC, aí na direção I positivo. E aqui eu tenho menos, com mais daqui, fica menos 0,346 ômega BC na direção J. Ou seja, ainda posso juntar os termos aí em relação a I, né? Tenho duas componentes, fica 2 mais 0,2 ômega BC, isso na direção I, menos 0,346 ômega BC em J. Agora, eu vou escrever a velocidade VB em relação ao ponto A. Outra forma de escrever VB. Então, vou escrever VB como sendo a velocidade no ponto A, mais a velocidade angular de AB, vetorial ao R de B em relação a A. Então, para escrever VB aqui em relação a A, eu vou precisar do R de B em relação a A. Que a gente pega aqui, né, ó, de A até B tem um comprimento de 0,3. Vou fazer a representação aqui também, igual eu fiz ali. Então, eu tenho aqui 0,3 metros e aqui está o vetor, que com a horizontal forma um ângulo de 60 graus. Então, eu vou ter uma componente aqui e uma componente na vertical. Então, aqui vai ser o 0,3 cosseno de 60, que fica em I positivo. Vou colocar só a componente. E aqui vai ser o 0,3, tá sem o ângulo, seno de 60. Então, a gente vai ter que o R de B em relação a A fica o 0,3 cosseno de 60 em I positivo, para frente, mais o 0,3 seno de 60 em J. Então, vamos ter que o R de B em relação a A fica igual. Vamos calcular. Então, 0,3 vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, então fica metade aí, 0,15 em I.
E 0,3 vezes o seno de 60, temos aí 0,2598, arredonda aqui para 6, 0,26. 0,26 em J. Então, a velocidade VB vai poder ser escrita como sendo VA é nulo, ponto fixo, ômega B, sentido negativo, a gente viu aí tá girando, menos ômega, aí ABK, né, sentido horário, vetorial R de B em relação a A, que é 0,15 em I, mais 0,26 J. Aí vamos ter aí o produto vetorial, né? K vetorial com I, que dá mais J, e K vetorial com J, que dá menos I. Então, vai sobrar aí que VB é igual. Na direção I aqui, menos com menos fica mais, então vai ficar 0,26 ômega AB I. E na direção J, mais com menos, vai ficar menos o 0,15 ômega AB em J. Agora que eu tenho duas aí forma de escrever VB e VB é o mesmo vetor velocidade. A gente iguala as componentes. Então, eu vou fazer a componente I daqui é igual a essa componente I. Então, eu vou poder escrever 0,26 ômega AB dessa componente é igual a essa componente aqui, que é o 2 mais 0,2 ômega BC. Aí eu vou poder escrever que menos 0,15 ômega AB é exatamente igual a menos 0,346 ômega BC. Então, eu tenho um sistema, duas equações, duas incógnitas, né? A equação aqui para I, uma equação para J. Da equação para J, a gente pode aí isolar o ômega AB e escrever que é aí menos com menos vai virar mais, né? Aí vai ficar 0,346 dividido por 0,15 ômega BC. Calculando isso daí, a gente tem 0,346 dividido por 0,15, 2,31, arredondando, 2,31, aí, ômega de BC. Aí, substitui lá na equação de I, né? Então, a gente fica com 0,26, que multiplica o ômega BC, o ômega B, que é 2,31 ômega BC. Aí, igual a 2 mais 0,2 ômega BC. Então, vai passar para cá, vai ficar ômega BC igual ao 2 dividido por essa multiplicação, 0,26 vezes 12,31 menos o 0,2, né? Passou para cá, colocou o ômega BC em evidência, e esse termo passa dividindo. Então, vamos ter aí, calculando, 2 dividido por 0,26 vezes 2,31 menos 0,2. Um valor aí 4,99, a gente arredonda aí 5 rad por segundo, né? Esse é o ômega BC. E o ômega AB vai ser no valor igual a 2,31 vezes o 5, né? Que é 2,31 vezes 5, 11,55. 11,55 rad por segundo. Bom, então, temos aí, por enquanto, né, as velocidades angulares. Agora a gente precisa encontrar as acelerações. Agora que eu tenho as velocidades aqui angulares, a gente escreve aí o termos das acelerações. A gente vai fazer que a aceleração em comum aqui, né? Como a gente tem a aceleração aqui em C, que vai ser igual a de D, e a aceleração do ponto A aqui, né? Que também sabemos que é nula, tá?
a aceleração do ponto A vai ser nula. Então, a gente vai poder escrever, começando escrevendo aí a aceleração de B, né? Mesmo princípio, escrever de duas formas. Aceleração de B em relação a C vai ser a aceleração de C mais velocidade aí, ou aceleração angular de BC, vetorial ao R de B em relação a C, menos a velocidade angular de BC ao quadrado, vezes o R de B em relação a C. Então, vamos escrever aí, a aceleração de B vai ser igual a aceleração de C. A aceleração de C é igual a de D, 1,5, aí em I positivo, né? Tá indo para frente. Aí, mais a aceleração angular. Não sei se está no mesmo sentido da velocidade ou se está ao contrário. Então, eu vou colocar ela como positiva. Eu não sei qual é o sentido. Aceleração BC, K, tá? Chutando aí, sentido positivo. Vetorial ao R de BC. O R de BC a gente já deixou aqui, né? Calculado, é o 0,346 em I, mais 0,2 em J. Aí temos menos a velocidade angular de BC, que deu 5. Então, 5 ao quadrado vezes o R de BC. 0,346i mais 0,2 em J. Então, vamos poder escrever que a aceleração em B é igual. Em I fica 1,5 em I. Aí, fazendo o produto vetorial. Aí, aqui vamos ter K com I, que dá J positivo. Então, desse termo aqui vai ficar mais 0,346 alfa de BC, né, em J positivo. Aí vamos ter aqui o produto vetorial de K com J. K com J dá menos I. Então, a gente vai ficar aqui com menos, né, mais, e o menos ali, fica menos o 0,2 alfa BC. Isso em I. Aí aqui vai ficar 25, né? Negativo que multiplica. Então, vai ficar 25 vezes 0,346, 865. Negativo, menos 865 em I. E o 25 multiplica ali o 0,2, 5, negativo, menos 5 em J. Ainda juntando os termos aí nas direções, a B vai ser igual. Em I, a gente tem 1,5, né? Menos 8,65, menos 7,15, menos 7,15, e tem esse termo aqui, que é o menos 0,2 alfa de BC. Isso tudo eu sei que está em I. Em J, eu tenho esse termo e esse termo. Então, é 0,346 alfa de BC menos 5. Isso em J. Essa é a primeira forma aí que a gente pode escrever a aceleração de B em relação a C. Eu posso escrever a aceleração de B também em relação a A. A aceleração de B é igual à aceleração de A mais o alfa aí de AB, vetorial aí o R de B em relação a A, menos a velocidade angular do AB ao quadrado vezes o R de B em relação a A, tá? Substituindo aí pelos valores, a aceleração do ponto B, a aceleração de A aqui, ponto fixo, né? 0. Aí eu não sei qual é o sentido, se é positivo ou negativo, vou adotar o positivo. Então, a aceleração angular de AB, ABK, o módulo dele na direção K, vetorial ao R de B em relação a A, que a gente achou aqui, 0,15 em I mais 0,26 em J, menos a velocidade angular de AB, a gente achou aqui, 11,55 ao quadrado, vezes o R de B em relação a A, 0,15 I mais 0,26 J. Então, vamos ter aí que a aceleração de B vai ser igual. Aqui, produto vetorial K com I vai dar mais J. Então, a gente vai ficar aqui com 0,15 alfa AB
em J. Aí a gente vai ter o produto vetorial de K com J dá menos I. Então, a gente vai ficar com menos 0,26 alfa AB em I. Aqui a gente vai ter 11,55 ao quadrado, que multiplica o 0,15, fica negativo, menos 20 em I. E a gente tem o 11,55 ao quadrado, que multiplica o 0,26. Também fica negativo, no valor de 34 ali, 7, tá? Isso em J. Então, eu vou poder simplificar e escrever que a aceleração de B vai ser igual. Em I, eu tenho esse termo e esse termo, ou seja, menos 0,26 alfa de AB menos 20, isso em I. Mais em J, eu tenho 0,15 alfa AB, aí, menos 34,7 em J. Agora, o que eu faço? A mesma condição, né? Essa aceleração de B é a mesma que aquela. Então, vou igualar componente I com componente I. Então, equação para I. A gente tem esse termo aqui, né? Os dois estão negativos. Por evidência, o menos vai ficar 7,15 mais 0,2 alfa de BC. Isso é igual a menos, põe em evidência o menos aqui também, 0,26 alfa AB mais 20, tá? Eu posso dar uma arrumada nessa equação, deixar os termos tudo do mesmo lado. Então, vou pegar esse negativo, negativo fica positivo. Aí, vou escrever aqui o 0,2 alfa de BC, tá? Esse termo aqui fica positivo, vai passar para lá, menos 0,26 alfa de AB, isso igual. Aí eu vou ter para lá o 20, tá? Menos os 7,15, vou ter 12,85, tá? 12,85, mais 7,15 para lá negativo. E chamo de equação 1. E para J, a gente vai ter o 0,346 alfa de BC menos 5. Isso tudo tem que ser igual a 0,15 alfa de AB, tá? Menos 34,7. Aí, deixando tudo do mesmo lado aqui também, 0,346 alfa de BC. Aí, esse termo aqui eu vou passar para cá, menos o 0,15 alfa de AB, igual. Aí, ali do outro lado eu vou ter menos 34,7, vai passar para lá mais 5, menos 29,7, equação 2. Agora eu preciso resolver o sistema formado por essas duas equações, né? O isola 1, a gente pode trabalhar com o termo de multiplicar pelo termo ao contrário, tanto o BC quanto o AB, tanto faz aqui. Vou pegar aqui o AB que está com dois termos e multiplicar inteiro, aí ao contrário, para a gente conseguir isolar. Então, vou pegar aqui e vou multiplicar toda essa linha por menos 0,15. E essa daqui eu vou multiplicar por esse valor positivo do 0,26. Então, a nova equação em I, ela vai ficar, vamos lá, a gente vai ter o 0,2 vezes menos 0,15. A gente tem menos 0,03. Isso, alfa de BC. Aí vamos ter o menos 0,26 vezes o menos 0,15. A gente vai ter aí o mais 0,039 alfa de AB, né? Que é esse termo aqui. E aqui o 12,85 vezes o menos 0,15. A gente tem aí menos 1,9275, tá? E para a equação 2J, eu vou multiplicar por 0,26. Então, eu tenho 0,346 vezes 0,26. Aí, eu tenho aqui que vai ficar 0,08996, alfa de BC.
Aí eu tenho aqui o menos 0,15, que eu vou multiplicar por 0,26, que vai dar o negativo daqui desse valor, né? Que é o objetivo, para ficar igual. 0,039 alfa B. Isso é igual, o último termo aqui, menos 29,7 vezes 0,26. A gente tem aí menos 7,722, tá? Agora, dessas duas equações, eu vou pegar e vou somá-las, tá? Ao somar essas duas equações, eu vou ter aqui menos 0,03 com mais 0,08996. Eu vou ter aí um valor de 0,05996 alfa de BC. Aí que esse termo mais 0,039 alfa de AB corta com menos 0,039 de AB. E vou ter ali menos 1,9275 com menos 7,722. Então, eu vou ter aí um valor de menos 9,6495. Então, eu vou ter que alfa de BC é esse valor aqui dividido por esse. Dividido por 0,05996. Um valor aí de menos, né? 161, ou deixar ali, menos 161 em metros por segundo ao quadrado. Esse é o alfa de BC. E o alfa de AB? Eu pego qualquer equação aqui, né? E isolo. Vou pegar essa equação que está aqui em E, que fica 0,2, né? Vezes o alfa de BC, ou seja, vezes menos 161 aqui. Aí vou jogar esse termo para cá, menos 12,85, jogando esse para cá, vai ser igual a 0,26 de alfa de AB, tá? Então, eu tenho que alfa de AB vai ser igual a essa conta desse lado, ou seja, 0,2 vezes menos 161, tá? Aí eu vou ter menos 12,85, junto esses termos, dividido pelo 0,26. Eu tenho aí menos 173, tá? Aí na unidade de metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que significa os sinais negativos aqui na minha resposta? Significa que o sentido que eu adotei, que estava aqui, quando eu coloquei aqui positivo, né? Tanto aqui, alfa de BCK, quanto aqui, alfa de ABK, significa que está errado. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!